Olá, amigos e amigas, filhos de pais idosos e você que também está envelhecendo. Estamos em mais um podcast Bengalas, a comunidade de apoio a filhos de pais idosos, que tem como objetivo instrumentalizar você que está chegando na terceira idade, na melhor idade, mas principalmente você que cuida de pai e ou mãe idosos, ou de uma avó, ou de alguém que já está aí necessitando do seu cuidado, da sua atenção. Bem-vindo, bem-vinda. Mais um podcast. Eu adoro esses podcasts porque eu recebo pessoas maravilhosas, profissionais competentíssimos e com eles eu aprendo e ajudo vocês levando conhecimento acerca de como lidar com esse momento tão delicado das nossas vidas. E hoje eu tenho aqui duas convidadas especiais. Estou super feliz porque tem um membro da comunidade, por mim, todo podcast tinha alguém, né, da nossa comunidade. Então, estou aqui com Vivian Barbosa, que é jornalista, que trabalha em um lugar muito especial, que é uma clínica de reabilitação e cuidados paliativos. Então, além do pai e da mãe, você vê lá vários idosos e pessoas que necessitam de cuidado. E estou aqui com a nossa convidada especial, Manuela Magalhães, geriatra, gerontóloga. É paliativista também, Manu? Se você pensar que na inserção do cuidado na geriatria a gente acaba estudando paliação, sim. Sim, né? Não de formação, não fiz curso para paliação, mas a gente lá em Irmã Dulce abriu uma enfermaria de cuidados paliativos em 2006, com estudo, fomos autodidatas na paliação quando quase não se falava de paliação aqui na Bahia. Então nós somos a primeira enfermaria de cuidados paliativos da Bahia, foi lá em Irmã Dulce. Olha, que interessante. Nós entrevistamos uma médica paliativista e a gente chegou à conclusão, né, de que no fim das contas é uma boa prática médica, né? Então vale para todos. Então, Mano, você é nossa convidada especial para falar de um tema muito importante. Nós já tivemos geriatra aqui falando sobre idosos, mas hoje o nosso tema é o estresse do cuidador, que eu nem sabia que existia esse termo. Aprendi com você quando a gente estava conversando sobre o podcast. Então, conta aí pra gente um pouquinho da sua trajetória e como é que você chegou nessa decisão de estudar, foi a tese de doutorado, dissertação de mestrado? Não, a gente acaba estudando pela demanda mesmo, com lidar com esses pacientes. Não só dentro da paliação, mas na geriatria como um todo. Mas primeiro agradecer, dizer que é um prazer estar aqui contigo, porque você sabe do amor que eu tenho por você, pela família toda. E Vivi, é um prazer conhecê-la também. Todo meu. Veja, eu, como trajetória profissional que você quer, eu fiz medicina sem saber. Tinha várias coisas que passavam na cabeça, uma hora, como todo bom estudante de medicina, agora eu vou fazer gastro, uma hora eu vou fazer oftalmo. E no meu segundo ano de residência, de clínica médica lá, nas Obras Sociais Irmã Dulce, né, o Hospital Santo Antônio, eu fui conhecer, por opção imposta, a gente resolveu que ia fazer um opcional, que é a possibilidade de você ficar 2 meses fora do seu serviço. E nos foi oferecido um serviço fora da clínica médica, dentro da própria instituição, que é o Centro de Geriatria e Gerontologia Júlia Magalhães, onde a gente tinha 216 leitos só para idosos, tá certo? E lá eu entendi, na hora que eu estava sendo apresentada ao serviço, eu disse, eu não vou sair daqui nunca mais. E faço, dia 9 de dezembro, ininterruptos, tirando as férias, 35 anos dentro das obras sociais. Uau. Entrei como estudante do 6º ano, 2 anos de residência clínica médica, 2 anos de residência de geriatria, e fiquei lá. Se Deus quiser, disse para Maria Rita que se Deus quiser, quando eu morrer, eu saio. Mas então, minha trajetória, a descoberta da geriatria, consequentemente da gerontologia, foi via Irmã Dulce, que foi uma grande visionária no olhar para o idoso. Em 1986, ela fundou o Centro de Geriatria, e esse centro era só para idosos moradores, aqueles que eram carentes, ou que tinham família, não tão carentes, mas que não tinham família para cuidar, ou a família não tinha dinheiro.
Então era isso, tinham que ser idosos independentes, porque eles mesmos se cuidavam, tomavam banho, ajudavam os outros, e que ao longo desses anos foi mudando a característica, porque a população foi mudando de característica. Em 2006, como eu estava comentando, nós fomos chamados e fomos informados que dos 216 leitos não podiam mais ser moradores morando dentro de um hospital, dentro de uma instituição de saúde. E nessa época, né, Maria Rita colocou que tudo bem, a gente ia se transformar, mas que a gente precisava ter uma moradia porque era a essência de Irmã Dulce. Foi por isso que aquele ambiente surgiu. Da assistência, né? E aí foi quando o que é que nós vamos fazer? Se a gente tem que, 144 idosos foram realocados, voltados para seus domicílios, aquele que a família tinha condição de receber novamente ou para as outras instituições. E o que é que a gente faz nesse espaço? Nós já tínhamos 16 leitos de pacientes que eram, a gente chama de situações agudas, que a gente chama hospital geriátrico, e vão fazer o quê? Foi quando estava começando a surgir a ideia de cuidados paliativos, a gente abriu uma enfermaria, na época com 24 leitos de cuidados paliativos, e posteriormente com reabilitação. E esse tipo de demanda também você deve ver bastante no consultório, né? Sim, não muda de acordo com os lugares que a gente está, porque as patologias e o que o paciente precisa e que o cuidador tem que lidar, independe de se é uma instituição filantrópica, se é um hospital-escola, né, se é um consultório privado ou os hospitais, né, privados. Essa é até uma discussão que a gente tem lá no curso de psicologia, porque tem um olhar muito forte para o social, e eu tenho também essa angústia, enquanto facilitadora do Bengalas, que eu tenho até que às vezes me segurar, porque eu não vou dar conta de tudo, né, porque na nossa comunidade as pessoas têm uma condição melhor, não por nada, porque foi o que atraiu, e tem plano de saúde, tem assistência, e isso deve ser muito mais doloroso para quem não tem, né? Para quem vai para fila de hospital, para quem não tem com quem deixar esse idoso, para quem não tem um plano de saúde. Por outro lado, o que eu falo muitas vezes é que também o fato de ter uma condição melhor não minimiza a dor desse cuidador, né? Porque a gente pode até pagar um plano de saúde, a gente pode até levar para um hospital particular, comprar o remédio, mas lidar com todas as questões desse envelhecimento, e ainda mais no envelhecimento junto com a doença, não é fácil para ninguém, né? Não, e se você pensar, vamos dizer, né, as demências, certo? Se você tem o comprometimento cognitivo, que o paciente está esquecendo e vai esquecendo, isso é doloroso, porque o paciente, né, a pessoa, vou trocar paciente, é muito por causa do linguajar, ela esquece, vai esquecendo de você, vai apagando a memória, isso dói porque é sua mãe e seu pai esquecendo de você. Eu tive uma familiar no consultório, que ela levava a mãe e me dizia: Manuela, essa não é mais a minha mãe. Essa pessoa que está aqui, eu cuido, eu tenho carinho, eu tenho atenção, mas não é, a minha mãe já foi, porque ela não lembra de mim, ela não lembra da nossa história. Então isso é muito doloroso, né, e dolorido para mim. Eu me lembro a cena no consultório, tem coisas que marcam, então eu me lembro a cena dela me dizendo isso. E apagando a memória tem um impacto, mas quando esse paciente faz distúrbio comportamental, não interessa se ele é baixa renda, alta renda, média renda. Você vai ter que lidar com esse distúrbio, que vai gerar um estresse em quem cuida, certo? E o remédio pode responder para um e não responder para outro, independente da classe social. Então, lidar com esses estresses, vamos dizer, eu costumo dizer, o mais difícil para o cuidador lidar é o distúrbio comportamental dentro das demências. Porque a alteração de sono, né? O idoso, no dia seguinte, ele dorme o dia inteiro. E o familiar tem que cuidar das coisas, mesmo que o trabalho dele seja cuidar daquele idoso, certo? Ele tem que, às vezes, cuidar da casa, cuidar das atividades. Ele não consegue deitar e dormir. Então, isso vai gerando estresse. Ou uma alteração de comportamento, tipo agressividade, irritabilidade, que geralmente é mais para quem está cuidando,
também é muito difícil de lidar, né? Os delírios de que está sendo traído, que está sendo roubado. Eu tive um paciente que tinha uma das filhas que foi sempre a parceira dele no gerenciar a vida financeira, e ele começou a duvidar que ela estava cuidando do dinheiro. Ele achou que ela começou a roubar, e isso para ela foi um impacto horroroso, porque foi a perda da confiança. Então, são várias formas do estresse vir para você. Quando a gente fala do estresse, como eu estava dizendo antes, tem o estresse econômico. Uma população de baixa renda vai lidar com o estresse econômico porque ele não tem condições de manter aquele idoso, não tem condições de comprar um remédio. A gente, às vezes, prescreve uma medicação que é mais cara. Como é que vai dar conta se o SUS não tem? Certo? Mas para aquele que tem uma condição financeira melhor, tem que vivenciar, né, essa dor do pai. Mesmo que você coloque alguém para cuidar, não necessariamente você não está envolvido nesse cuidado. Sim. Né? Ou não tem, mesmo que você não esteja envolvido no cuidado direto, tem um sofrimento. Tanto os familiares que dizem assim, eu não tenho mais condição de ver meu pai, e tinha uma relação muito forte, mas eu não aguento, para mim é muito difícil, a gente cobra dessa pessoa, né? A própria família cobra, mas ela está dizendo, eu tenho um limite, eu não posso passar desse limite, porque eu também sou um indivíduo. E se a gente passa, a gente não chega na idade deles, né? Porque vai antes. Vai antes. Vivi, eu tô aqui muito feliz, Martinha, com o convite, com a oportunidade de estar aqui com vocês. Sou membro do Bengalas desde o encontro número 0, né? Então, desde o início, quando você comentou sobre esse projeto, sobre essa ideia. Eu sou filha de pais idosos, mas são idosos jovens ainda, né? Minha mãe com 69, muito ativa, muito independente. Meu pai um pouquinho mais velho, com 76, mas a gente brinca muito que a mente dele é mais jovem até do que a minha. Inclusive, muito teimoso por achar que é esse menino jovem. Já era outro estresse. Já era outro estresse. O estresse dela é segurar o pai. O estresse é segurar meu pai. Olha, vamos lá, corredor 6 km todo dia de manhã, mas ok, vamos ver como é que a gente pode diminuir um pouquinho a velocidade. Cuidado com tropeço na árvore, não pode subir, meu pai. Então, assim, tem sido... Eu me encantei pela proposta do Bengalas e tenho estado muito ativa nas conversas e nas escutas, porque eu quero aprender. Quero aprender, quero ouvir, quero me preparar melhor para desafios que a gente sabe que com o tempo serão maiores, né? Hoje a gente talvez tenha ali um pouco mais de desafio e de estresse na questão de relacionamento, de conversa, de aceitar alguns novos momentos, mas a gente sabe que outros desafios virão e serão mais desafiadores, né? Com perdão da redundância. Então, estar participando do Bengalas, estar aqui com vocês hoje discutindo tudo isso é uma oportunidade muito grande de aprendizado, da qual sou muito grata. E, além de tudo isso, os últimos 4 anos da minha vida eu estou imersa no tema da saúde, né? Venho de uma trajetória que Martinha conhece bem, de terceiro setor, porém, há quase 4 anos entrei no universo da saúde. Hoje eu estou como coordenadora da Clínica Florence, que é um espaço especializado para atendimento de reabilitação e cuidados paliativos, que você tanto falou, doutora Manuela. Então, nesses últimos anos eu tenho aprendido muito, né? Escutado, entendido, estudado sobre finitude, que confesso que antes disso era um tema que eu tinha total aversão, era uma coisa que a gente não queria pensar, não queria falar, não queria dialogar, né? Era quase como ser pessimista, né? Quando a gente vai estudar, entender e conversar com as pessoas, a gente entende que a gente, ao pensar nisso, a gente está cuidando de si, mas também cuidando de quem a gente ama, né? Sim. Cuidando para que nesse momento essas pessoas possam ser acolhidas da melhor forma possível, né? Então, esse espaço de diálogo para pensar sobre isso, como envelhecer, como cuidar das pessoas que a gente ama, que estão envelhecendo, como pensar a finitude é fundamental. Você trouxe na sua fala, doutora, a questão dos cuidados paliativos, né? De que vocês olhavam ali o paciente inicialmente, mas depois começaram a perceber a família e a rede de apoio daquele paciente, por isso, da pessoa, né? Por isso estudar o estresse do cuidador, né? Então, é extremamente importante olhar para esse todo, né? Que está em volta desse processo e conversando com muitas pessoas, inclusive nos nossos encontros, né, na comunidade, a gente ouve muito dos demais membros a dificuldade de lidar com tudo isso e de buscar alternativas para aliviar essa pressão desse estresse.
Então, até por isso que eu queria, até, se possível, já emendar aqui com uma pergunta, Martinha. Você falar um pouquinho sobre essas estratégias, né? O que a gente pode, enquanto cuidador, buscar de ferramentas alternativas para que a gente possa, enfim, aliviar, se é possível, né? Esse estresse, essa carga que é tão pesada, tanto mental quanto física. Enquanto você estava falando aí, até Martinha, eu fui me lembrando que essa ideia do bengalas, né, tem muito de beira de piscina, muito de varanda, de conversa, né, Martinha? Porque Marta vem nessa inquietação e nessa angústia por questões pessoais mesmo. E a gente bate muito papo e foi uma dela muito legal. Já existem alguns outros grupos que é uma forma, e aí eu vou emendar um pouco nessa questão de que você pergunta como é que a gente pode fazer. Uma das formas é essa. Sim. Tá? Mas antes de entrar para te responder, eu vou, na sua fala tem duas coisas. É engraçado, né? Você está falando de seu pai e aí traz assim, porque é teimoso. Eu fico dizendo hoje, a maioria dos residentes que a gente forma lá em Irmã Dulce, e até outras pessoas, pena que eu provavelmente não vou viver para ver você velho, para seu filho lhe dizer que você é teimoso porque você quer ser independente. E a gente tem muito essa visão. Perfeito. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa ir desmistificando. É uma coisa de cuidado. Né? A gente quer proteger, mas muitas vezes essa proteção pode levar com que o paciente, com a pessoa, vá perdendo função, consequentemente, vai comprometendo cognição, vai comprometendo humor. Aí é o pontapé para que desenvolva um quadro depressivo, é o pontapé para que você comece a diminuir função cerebral, né? E que é o que estava faltando para você caminhar no trilhar para as demências. Então, a gente precisa proteger, mas a gente precisa também entender que aquela pessoa tem que manter aos 90, aos 99, sua independência. E a forma de ser, outro dia, eu já tenho um tempinho, eu atendi uma paciente no consultório, 103 anos, de vestido longo, e a gente disse, cuidado com esse vestido longo para não roçar na pele, de saltinho, toda arrumada, porque ela quis sair de casa toda arrumada. Então, isso a gente precisa estimular, lógico, com todos os cuidados, com risco de queda, com tudo isso. Uma outra coisa que você falou, que eu acho que, para voltar para o tema, é essa questão do preparo para a finitude. Né? Eu digo às minhas filhas, a gente precisa pensar que a gente pode viver 100 anos, tem que levar a vida assim, então a gente precisa se preparar financeiramente, emocionalmente, né? Fisicamente, no ambiente que a gente quer viver, deixar o que é que eu quero, de que forma eu quero. Lá em casa todo mundo está avisado, a maioria dos amigos, eu vou ser cremada, vão jogar minhas cinzas lá em Praia do Forte, que é capaz de encontrar com as de Martinha. Com certeza. No meio do caminho, né, Martinha? Afinal de contas, é lá que eu quero, é um lugar feliz. Então eu preciso estabelecer isso. Não quer dizer que eu vou morrer amanhã, não. Mas quer dizer que no dia que eu morrer, lá para os meus 100 anos, minhas filhas já vão saber, ou quem quer que seja, vai saber que é isso o meu desejo. Por medo de expressar nossas vontades, por desconhecimento, a gente não se prepara ao longo da vida, a gente tem medo da finitude, certo? E muitas vezes a gente também não questiona a finitude do outro. O que é que meu pai quer, o que é que minha mãe quer. Eu perdi meu pai no período da pandemia, por causa da pandemia, eu não via meu pai desde o Natal e ele morreu em julho. Eu fui vê-lo quando ele teve uma intercorrência, estava no telefone, mas eu perdi meu pai. E foi uma coisa muito rápida, ele tinha 92 anos, até 90, meu pai era independente, dirigia tudo. Tudo de 90 até os 92, ele começou a ter desconfortos de memória, né, alterações aqui e ali, e evoluiu, ele ficou ruim, acamado numa quinta, eu fui no sábado, quando eu cheguei ele estava em pé, reconhecendo todo mundo. Quando eu saí de casa, eu soube que ele tinha saído, é uma casa no interior, tinha saído, queria ir na oficina em frente da casa para ver o negócio de um carro, da bateria do carro. No dia seguinte sofreu uma queda, que não foi por causa da queda, não foi nada de impacto, eu acho que ele fez uma AVC, na verdade. E na terça-feira eu voltei, ele já estava outra pessoa, na quarta-feira morreu. E quando eu estava indo para o cemitério com minha mãe, eu disse, graças a Deus que ele morreu. Ele teve uma trajetória de uma doença de menos de uma semana e ficaria em cima da cama e eu ia passar, porque já estava passando um pouco essa perda de memória, pelo estresse do cuidador da minha mãe, não de um filho, mas da esposa.
né, por vivenciar seu marido. E essa coisa da finitude ninguém pensava lá em casa, né? Nem ele pensava, nem ela pensava, mas tem que dizer o que quer. Sim. Certo? E aí, voltando, uma das formas da gente diminuir um pouco o estresse também é essa, é fazer planejamentos e deixar escrito, se registrado, se for necessário, o que é que eu quero que seja feito comigo. Porque na hora que alguém vai tomar a decisão por você, não necessariamente é a sua vontade que vai ser respeitada. É a vontade do que o outro pensa que é bom, que você pensaria é bom. Tá certo? Então isso precisa ser conversado. É uma forma, a comunicação e a educação, o conhecimento das doenças, do que é que aquilo traz de impacto, é uma forma de diminuir o estresse de quem cuida. Saber que seu pai não é o único, ou sua mãe não é a única pessoa que tem alterações comportamentais, e como é que lida com essas alterações. Por isso que os vários grupos, inclusive a Abraz, nasceu disso, né, de uma filha que queria aprender a lidar com a doença de Alzheimer de seu familiar e fez uma rede maior. Você ter rede de apoio. Eu atendi uma paciente de minha sócia Josécia, uma vez ela estava de férias, eu fui atender uma paciente de domicílio e foi um grande exemplo para mim. Era uma filha com 2 filhos, 2 irmãos, né, ela tinha. E a idosa com a doença de Alzheimer, né, já numa fase de moderada avançada, mas caminhava, ela empurrou todos os móveis da sala na parede para a mãe não tropeçar, então ela modificou toda a dinâmica da casa. E ela me dizia: Manuela, eu tenho que acordar na ponta dos pés de manhã, porque se eu estiver acordada, for passar roupa, alguma coisa, ela vem. Então aí eu já preciso parar de fazer o que eu estou fazendo para poder ficar com ela, porque ela perambulava, que é aquele ir e vir, sem função, acha que está fazendo. Mas uma coisa que era importante, essa senhora, ela tinha 2 irmãos. Um morava no interior e o outro fornecia o suporte financeiro. Ela, uma questão de gênero, por ser mulher, tinha que ser a cuidadora. Certo? Porque é mulher. Não estava trabalhando mais, então ela tinha que ser a cuidadora. E ele era o provedor financeiro, então ele não ia prover o cuidado, ele ia ser o provedor financeiro. O outro, com a justificativa que morava longe, não podia, então ela era, por esses 3 motivos, a cuidadora. Mas era uma pessoa que não tinha um momento nem para tomar um banho, eventualmente tinha alguém que fosse ajudar. E ela estava bem no limite já do estresse, com risco de adoecimento, porque você tem um risco de fazer depressão, não só nos pacientes, nos cuidadores de quem tem doença de demências, não só Alzheimer, mas as demências como um todo, doença de Parkinson, mas das neoplasias também. Então, um risco de fazer depressão, um risco, né, às vezes, maior de fazer doenças neoplásicas, de fazer hipertensão. Então, esse risco na saúde existe, na saúde física. O risco na saúde emocional, porque a depressão não só é saúde física como emocional. O risco social, ela não tinha amigos, ela não ia num salão, ela não ia no shopping, ela não ia numa praia, ela não fazia nada que não fosse cuidar da mãe. Então, uma forma de prevenção, e que a gente diz que às vezes é difícil para quem cuida, porque existe uma culpa. Normalmente, se é cônjuge, né? Não, eu não posso sair de casa e deixar ele sozinho. Como é que eu vou pro shopping passear? Como é que eu vou pro cinema? Como é que eu vou viajar com o filho e vou deixar ele? Eu tô abandonando. Então tem a questão da culpa. Outra pessoa não cuida tão bem como eu. Certo? Acha que tem que estar presente o tempo inteiro. E quando você diz isso no consultório, eu costumo dizer para meus pacientes: eu quero saber qual é o momento que você vai sair de casa para ir no salão, que você vai sair de casa, sentar no shopping e tomar um café. Então, eu gostaria que você, na sua rotina do dia a dia, você estabelecesse uma tarde ou uma manhã. Ou você tem, no caso de irmãos, você tem irmãos, então este fim de semana é seu, você vai, né, sair de casa, você vai viajar, ou você vai entrar no seu quarto, trancar a porta e vai dormir porque você precisa de um momento seu, vai fazer nada, vai ler. Então, uma forma é você orientar. Nem sempre as pessoas conseguem seguir isso, ou por questões financeiras, porque não tem como contratar alguém para ficar, ou por questões familiares que todo mundo sai e deixa aquele cuidador. Parece que na família sempre tem um escolhido para o cuidado, ou uns 2 às vezes, nas famílias imensas. E porque tem a culpa também.
E se morrer, o paciente, que é uma coisa assim, e se morrer eu não estiver por perto? Vai morrer porque você não vai poder salvar a vida de quem já está nesse processo. Não sei se atende a sua... É interessante, assim, como também a coisa vai sistêmica, né? Esse cuidador estressado, ele acaba estressando outras pessoas. Então, a mãe que está estressada porque está cuidando do marido e aí estressa os filhos. Né? Os filhos que estressam. Eu me lembro lá na Florence, um trabalho pontual que a gente fez, porque os cuidadores estressados estressavam os funcionários, e os funcionários mais humildes, eles não sabiam como se posicionar e eles estavam também adoecendo ou pedindo demissão porque sofriam a irritação, o cansaço, que na verdade não era deles, né? Não era com eles, mas essa pessoa vai contaminando e aí a gente vai numa onda de contaminação. Uma das coisas que a gente discutiu num dos encontros foi como trazer mais leveza para esses momentos, né? Então, além de tirar, Manuela, um tempo para a gente se cuidar, para a gente se distrair, tem uma coisa também nesse momento que a gente está com o idoso, que as pessoas já vão com muita carga, né? Já vão assim, como já é difícil, eu já vou preparada, eu brinco que é preparada para a guerra, né? Então, como é que a gente pode trazer leveza para o momento que a gente está com o idoso, não só no momento que a gente dá aquela fugidinha? Você estava falando aí, a gente tem, não só, porque a gente fala do cuidador formal e do cuidador informal, né? O cuidador informal, normalmente é um familiar que não recebe por isso, por aqueles motivos todos que a gente já falou. O cuidador familiar, mesmo que não seja filho, ele pode ser remunerado, né? A gente tem alguns pacientes que contratam pessoas familiares que precisam trabalhar e que vão lá fazer... Às vezes é um sobrinho, né? Exatamente. Estava no consultório, uma paciente, ela tem perda visual, com a cognição direitinha, e tem uma sobrinha que casa com essa coisa da leveza que você fala. Uma sobrinha que ela adora, ama, porque quando a sobrinha mora no interior, tem um esposo que mora no interior, mas ela fica ida e vindo, porque também tem os filhos que moram, né, nessa outra cidade. E aí a filha diz, preocupada porque acha que a mãe está sem vontade, meio apática, né? Olha a apatia aí, Martinha, que foi a minha aula. Meio apática, meio sem desejo, que a limitação visual faz muito isso. A limitação auditiva, né, traz essa perda de função, de funcionalidade, e a visual também é uma pessoa que sempre foi muito independente. E essa cuidadora, essa sobrinha, que, né, tem uma remuneração para isso, lógico que é um trabalho, não, vamos ali, agora nós vamos caminhar, vamos comprar alguma coisa na rua, mas nós vamos caminhando. Nós vamos ler isso aqui, tem os audiobooks, né? E vamos ler, ou ela tá lendo, e aí ela vai comentando, ela faz uma graça, ela vai trazendo a situação de uma forma não lúdica no sentido de só brincar, não, mas de uma forma lúdica também. Se a gente vai para a cozinha fazer uma coisa, porque essa paciente ainda cozinha, ainda determina as coisas, então vamos fazer da melhor forma, tá certo? Vamos trazer uma música para o ambiente, vamos relembrar coisas do passado, falar de pessoas que são comuns quando é familiar, tem isso. Quando o cuidador, que a gente às vezes diz assim, vou botar uma pessoa mais jovem, às vezes não consegue ter esse vínculo de geração. Uma pessoa mais velha, mais próxima da idade, vamos dizer uma paciente de 80, mas que o cuidador é uma pessoa de 50 anos, de 50 e pouquinho, você pode ter assuntos em comum que motiva, né, o idoso a bater papo, porque senão você bota um cuidador muito jovem, não que os cuidadores jovens, a gente tem cuidadores jovens, né, super animados, mas o cuidador jovem às vezes está no celular e o idoso está na frente da televisão e não é isso que ele precisa, tá certo? A gente tem diferenças quando o cuidador é formal contratado, a gente às vezes tem diferenças, inclusive que interferem no comportamento daquele idoso com demência, por exemplo. Um cuidador que é muito mais tranquilo e que aquele idoso fica super bem.
é um cuidador que é mais agitado e que quando fala, não é grosseiro nem nada, mas às vezes o timbre de voz que desperta naquele idoso reações de irritabilidade e que não consegue lidar. Tem coisas do dia a dia que a gente não percebe que podem desencadear uma alteração comportamental por uma mudança do cuidador. Eu tive uma paciente, tinha um casal que os dois tinham uma demência e a esposa tinha até um pouco mais do que ele, e a filha sempre levava para o ambulatório. E ela chegou nessa consulta trazendo o relato de que a mãe estava mais inquieta. E eu disse, mas ela estava tão bem, aí comecei, né? O residente que atende, eu fui discutir, e comecei, o que está diferente? Não tem nada diferente? Não, doutora, não tem nada diferente. Aí foi, ela fez assim, não mudou, né? Não mudou no quarto, não tem nada, não está mais quente, não está mais frio, não mudou o móvel de lugar, porque isso é mudando as referências. Ela, doutora, a gente está reformando a casa. Minha mãe foi ficar na casa do meu irmão, meus pais foram ficar na casa do meu irmão. Mas, aí ela começou, por que despertou? Porque ela disse que durante a semana, na hora de dormir, a mãe ficava agitada e no fim de semana não ficava. Durante a semana, ela dormia na casa dela e a mãe estava na casa do irmão. No fim de semana, ela ia para a casa do irmão e ela dormia com a mãe como ela dormia em casa. Aí a gente foi entender que era essa mudança. Então isso, Martinha, é importante, a percepção do que é que tira esse idoso, né, do foco dele, o que é que pode levar à irritabilidade, o que é que deixa esse idoso mais tranquilo, é música, é jogar dominó, é jogar baralho, né, é ler, o que é que a gente pode fazer de uma forma mais leve. Lá em Irmã Dulce tem cuidadores que são super animados e dançam, e batem papo, e estimula, e pirraça, e que o idoso fica bem, né, a pirraça no bom sentido, e que o idoso fica bem. Tem outros que, se tiverem esse estímulo, eles podem. Então a gente tem que ir, não existe fórmula, né, receita de bolo, porque o mesmo idoso pode, em momentos diferentes, terem reações diferentes. Mas a forma de trazer leveza, aí eu volto para a educação. Quando a pessoa que cuida, ela sabe que aquela reação é da doença e não é da pessoa, não é contra você, certo? É uma coisa assim, a doença está fazendo com que ele tenha esse comportamento, tem uma forma de aceitação, pelo menos tenta aceitar, e com isso vai lidar de outra forma, tá? E aí eu acho que traz leveza para o cuidado. Muitas vezes a gente fica na negação, né? E não na aceitação. A aceitação vai fazer a diferença. O que ela trouxe agora, acho que vem muito forte com um pouco também do que a gente tem discutido na comunidade, do estudar um pouco mais e conhecer um pouco mais, né? Porque esse tipo de consciência do que faz mais sentido, do que traz mais leveza, preferências, etc., se a gente não buscar informação sobre isso ou buscar ferramentas para perceber isso, a gente não vai conseguir, enquanto cuidador, levantar esses elementos, né? Então, a gente sempre tem buscado ouvir pessoas, estudar, ler sobre isso, mas também fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? Esse excesso de informação também, o quanto a gente vai conseguir lidar com tudo isso, né? Então, tem sempre aquela máxima, né? Esse excesso de informação vai ajudar ou vai atrapalhar, né, no momento do cuidado. Mas eu realmente prefiro esse caminho do conhecer como ativar essas ferramentas para poder entender um pouco mais sobre isso. E um outro ponto que a doutora Manuela trouxe aqui, que realmente é muito relevante nessa coisa do cuidado formal, do informal, mas tem uma discussão muito ampla acontecendo, que é de pensar o cuidado como política pública, né? Isso, sim, lá fora já está bem mais evoluído, né? Você tem países como a Alemanha, por exemplo, que existe uma legislação que remunera o cuidador familiar. Então, o governo apoia quem fica em casa cuidando do seu familiar, ele vai ter apoio financeiro, ele vai ter apoio psicológico, né? Já tem nos Estados Unidos uma legislação ensaiando isso, alguns ambientes de países com um pouco mais de ativismo, em especial feminino, porque realmente o cuidado recai pela questão de gênero. É gênero, o cuidado é totalmente questão de gênero. Então você vê Canadá com um ambiente de ativismo feminino muito forte, buscando esse tipo de amparo da política pública, mas quando você olha para o Brasil, isso não existe, né? A gente não tem, a discussão não está ainda acontecendo em torno de trazer um movimento onde você tenha os cuidadores sendo reconhecidos como trabalhadores, né?
eles estão trabalhando ali, eles estão se dedicando. E que trabalho, né? E que trabalho, deixando de fazer, às vezes, uma série de outras coisas, deixando de buscar determinadas formas de sustento para se dedicar àquilo ali. É um trabalho, né? É informal, mas é um trabalho e que demanda muito e que não é visto como um trabalho, não é valorizado como trabalho. E o trabalho formal, o cuidador que a gente contrata uma pessoa, eles fazem vínculo com esses pacientes, com essas pessoas, né, que eles estão cuidando. E fazem estresse do cuidador também. A gente já precisou fazer rodízio de cuidadores, a gente tem o cuidador. Irmã Dulce foi um dos primeiros locais que fez curso para cuidadores e treinou por uma demanda do serviço. Depois o MEC reconheceu Irmã Dulce como um centro de treinamento para cuidadores. E a gente já precisou fazer rodízio desses cuidadores. Rodízio de enfermaria, de técnicos de enfermagem, porque eles adoeciam ao cuidar de pacientes que não tinham uma perspectiva de melhora. Então, o cuidador formal também tem isso. Quando a gente está com pacientes em domicílio, com cuidadores formais, podem fazer estresse e isso pode implicar no cuidado, porque ele está impaciente, por isso que a gente se preocupa tanto com sono. E ele tem paciente, às vezes o cuidador familiar pode gritar com o idoso, até maus tratos. E quando você vai ver, não é por desamor, é porque ele está no limite dele. E as pessoas acham que quem está cuidando tem que compreender tudo sempre. Essa questão que você traz da informação é que nem quando a gente vai dar uma notícia para um paciente que ele tem uma neoplasia ou uma doença que é incurável. Você vai conversando e vai sondando o que é que aquela pessoa quer saber, certo? Para o diagnóstico, você vai perguntando sobre a doença. A gente pode fazer isso e testar, né, qual é o nível de informação que esse cuidador quer receber, desde que isso não impacte no cuidado. Ele também não pode não querer receber uma informação que vai prejudicar a pessoa a quem ele está se propondo cuidar, certo? Os países desenvolvidos, eles precisaram ter uma política mais ativista com relação a isso, porque a gente tem diferenças, principalmente nos países latinos, onde se a gente for ver, as famílias eram numerosas. E em casa sempre ficava alguém que cuidava dos idosos e cuidava das crianças. No momento que a gente tem a Revolução Industrial e que você começa a diminuir o número de pessoas que a gente passa a ter, né, a família, pai, mãe e filhos, no máximo 2 filhos, um filho, essa família se transforma. Isso a família que era antigamente. Porque hoje a gente tem, né, casais do mesmo sexo com seus filhos e cuidando de idosos também do mesmo jeito, com as mudanças familiares. Mas o que é que a gente tem muito, principalmente nos países em desenvolvimento? A mulher, mais de novo, uma questão de gênero. A minha orientadora do doutorado, que era uma pessoa que trabalha com gênero, né, trabalhou isso muito da gente, e é a verdade isso no envelhecimento, né? Eu falei agora e me lembrei dela, por isso que eu estou citando, que é uma ativista das questões de gênero na pesquisa propriamente dita. A mulher fica sozinha. Porque ou o marido faleceu, porque os homens ao longo da vida vão morrendo mais do que as mulheres, por N questões, trabalho violento, envolvimento com drogas, e ao longo da adultice acabam morrendo mais, chegam menos idosos do que idosas. Então, a mulher assume o cuidado, a chefia da família, o cuidado com os filhos e ainda o cuidado com os pais, às vezes até, mesmo não estando mais com o marido, ou separada, ou viúva, ainda assume cuidado com sogro e sogra, certo? Então, nos países desenvolvidos isso é muito mais difícil. Nos países desenvolvidos, com as famílias nucleares, quem vai cuidar desse idoso? Então, você tem que ter instituições de longa permanência para idosos, moradia para idosos, em outras modalidades, em outros modelos, que nos Estados Unidos você tem aquele que vive, mesmo um cadeirante, vive na sua casa, alguém leva o remédio, tal horário, alguém lava a comida, alguém vai lava a roupa. Então, você tem esses mecanismos de suporte, certo? Que aqui no Brasil a gente não tem. É um país enorme, assim como outros países, que lida com as questões básicas de saúde. A gente não tem uma saúde, apesar da gente ter o SUS, que é uma instituição de saúde forte, mas ainda precisa melhorar em muitas coisas, mas é forte. O modelo SUS é um modelo muito bom,
mas ainda não supre isso. O que a gente diz muito? Que a assistência tem que modificar pensando no indivíduo, ela não pode ser pensando na doença. Eu tenho que ter na rede básica quem atende esse idoso hipertenso, pensando que ele é um idoso, que se ele não cuida da hipertensão, ele vai fazer um AVC, consequentemente pode fazer uma demência ou pode ficar acamado, e eu tenho que fazer essa prevenção primária, eu tenho que dar fisioterapia, eu tenho que dar mecanismos de suporte para que também eu alivie o estresse do cuidador. Esse idoso que esse cuidador bota dentro do carro, sozinho, para levar para uma unidade de saúde, era para a saúde da família, estruturada, ter o médico que vai dar esse suporte lá. Se ele tem dúvida, fazer uma telemedicina com geriatra ou com neurologista, com o que fosse, mas ter o fonoaudiólogo para que não engase, ter o fisioterapeuta para melhorar a transferência, mesmo que não volte a andar, mas eu melhoro a transferência, eu diminuo a carga do cuidado. Então, você tem que pensar o sistema de saúde, e por isso que os países desenvolvidos têm que pensar, porque eles precisam disso, porque senão não tem quem cuide. A gente tem que pensar do básico ao terciário, de uma forma englobando tudo isso, para que esses idosos não vão para o terciário quando pode resolver no primário. Isso você diminui custos, ou melhor, você investe custos em áreas que vão te ajudar a melhorar a saúde, a impactar para quem está cuidando disso. E essa vai ser uma tendência nossa, né? Porque o Brasil está envelhecendo. Tudo bem, tem ainda um índice de natalidade mais alto do que os países desenvolvidos, mas menor do que já foi no passado. E a gente tem essa pergunta, né? Vivian mesmo é uma... E tem outras no grupo que não tem filhos, né? Sim. E é casada, Sim. Não tem filhos. E fica essa pergunta, né? Quem vai ser o cuidador? Quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar de mim, exatamente. Não só um minutinho, Martinha, te interrompendo. E assim, eu não quero dar trabalho. Porque o discurso dos pais no consultório, eu não quero dar trabalho aos meus filhos. E quando eu não tenho filho, eu vou dar trabalho a quem? A quem? Ainda não quer dar trabalho também a quem não tem, teoricamente, uma obrigação uma de cuidar. responsabilidade. Desculpa, só te Não, cortei. é isso. Essa coisa de não quero dar trabalho, eu brinco. Quando fala, meu pai ranzinza, reclama, não quero dar trabalho, não quero ficar igual. Eu falo, e você acha que eles escolheram isso? Pois é. Mas, enfim, e aí vem, Manuela e Vivian, um tema que eu tenho até vontade de fazer um podcast só disso, que é o preconceito com a institucionalização. A gente, aqui na nossa cultura latina, além de não ter essa demanda por questões demográficas, a gente tem uma questão cultural de Ave Maria, botar um pai numa instituição, você é um péssimo filho, né? Qual é a sua visão sobre isso? E a gente tem instituições decentes, porque também ficou uma imagem muito ruim das instituições de... A Santa Nova Eva da vida, né? Que foi muito escândalo. A gente vê cada situação terrível e acha que... generaliza, né? Acha que a institucionalização é o pior caminho. A gente partilha muito isso quando os filhos, né, começam a ter essa ideia. Outro dia eu tive 2 filhos de consultório que começaram a trabalhar. Manuela, olha, eu estou pensando em fazer isso, mas não sei se é o melhor. Filho único, né? A mãe com uma demência, ele com as demandas de trabalho, as demandas de família. E que a gente precisa pensar, ele tem 2 filhos, né? Crianças entrando para a adolescência, que essas crianças vivem a vida inteira de infância e adolescência na doença. Então, às vezes, a gente precisa também pensar na saúde das crianças, não que seja ruim viver com os avós, mas é um viver na doença já desde muito cedo, né, que pode trazer benefícios de compreender isso e aceitar e saber lidar, mas também pode trazer malefícios para essas crianças. No sentido de que se eu não tiver um apoio, a gente não tiver uma visão, é a criança que vai ter que compreender, ou é o adolescente que vai ter que compreender que vovó e vovô estão doentes e precisa mais de mim do que eu posso dar para eles. Então, equilibrar isso, né, a vida com o cônjuge, com os filhos, tendo um idoso dependente, demandante, vou chamar mais assim, em casa, e eles procuram saber qual é nosso papel, aliviar a culpa. Certo? Eu tive isso no consultório recentemente com 2 filhos, que eu disse, veja bem, nada é definitivo. Você vai conhecer as instituições, ele me pediu, a gente tem uma relação, né, que o Serviço Social lá de Mandus faz. A gente diz, olha, o que eu posso te fazer? Porque ele pergunta, onde é que eu levo?
Uma coisa é você saber fazer uma visita numa instituição, a outra coisa é você saber como ela funciona no dia a dia. Então, a gente nunca tem como prever. Isso é uma coisa importante. A outra coisa importante que os filhos ou quem vai institucionalizar uma pessoa precisa saber é que nada é definitivo. Você pode colocar ela lá e depois tirar. Aquela pessoa pode, você não gostou. Então, tem um período de adaptação. O que a instituição pode ser benéfico, além do cuidado propriamente dito? As pessoas vão estar com outros da mesma idade. Né? Se é uma instituição que faz atividades lúdicas, se é uma instituição que na hora do jantar está todo mundo junto participando, isso pode ajudar na integração desse idoso a esse ambiente e ele está mais feliz na instituição asilar, né? Na instituição chamada Instituição de Longa Permanência para Idosos, que é ILPI, do que no domicílio onde o filho sai para trabalhar ou a filha sai para trabalhar o dia inteiro, os netos têm todas as suas demandas e fica sozinho o dia inteiro. Até às vezes a qualidade do encontro na visita é melhor, Isso. Né? Porque já bateu a saudade, não o cansaço. O que eu digo sempre, veja, você não está abandonando o seu familiar porque você está colocando na instituição. Escolha uma instituição que você tenha livre acesso nos momentos que você pode ir visitar, que não tem um horário estabelecido. Vá na instituição em momentos que você tem vontade, mesmo sem avisar a instituição, você vai saber como é que seu familiar está sendo tratado lá. Não duvidando das instituições, não é isso, mas o familiar precisa ter esse conforto. É importante. Tá certo? Agora também não é largar lá, né? E é isso que eu ia complementar. Estabeleça os dias que você vai fazer visita. Não visite só tal dia. Se você vai visitar, você vai para visitar. Você vai levar seu tempo para estar com ele. Que é um tempo de qualidade. Uhum. E não o que Martina... Não, eu tô aqui... Não, estou aqui porque eu quero mas estar. É presença também, como se ele estivesse na casa dele, você fosse visitar todo fim de semana seu pai e sua mãe. Então, você pode ter instituições. A gente ainda tem instituições. A gente tem instituições que vão desde o filantrópico e que são boas. Né? A gente tem um colega geriátrico que a meta de vida dele era ter um abrigo. Agora ele está... Encontrei lá no evento de geriatria abrindo um filial, porque é a meta de vida dele. Porque ele é assim. Desde a residência, quando ele foi nosso residente, ele já tinha essa meta, é uma filosofia na vida dele. E a gente tem instituições pagas, que o custo é alto. Não é barato quando a gente fala em Brasil e Nordeste. Uhum. Em Bahia, onde a remuneração, né, nossa é mais baixa. Se a gente for comparar com instituições fora de Salvador, fora da Bahia ou fora do Brasil, você vai ter muito melhores. Mas... para as pessoas que têm condição de arcar, você bota na ponta do lápis. Você tem 3 cuidadores. Você tem, né, a questão de, às vezes, alugar ou manter a casa, que o custo de água, luz, telefone, às vezes aluguel. Quando você bota tudo junto, você pode ter a mesma coisa, é equivalente. Agora, o que tem que nortear sempre é que não é um abandono. Porque uma coisa é você largar. Outra coisa é você colocou lá porque acha que vai ser melhor cuidado e você vai fazer seu papel de familiar e está lá. Você vai ligar, você vai saber na hora que precisar de você. Né? Então, isso, a instituição, a gente precisa mudar essa visão. O latino tem muito esse sentimento de culpa quando institucionaliza. E eu atendi lá em Irmã Dulce outro dia e a família chegou a chorar na hora que eu disse isso. Porque a residente fez assim, ela hoje está numa instituição de longa permanência. Eu fiz esses mesmos comentários, você não precisa abandonar, você precisa fazer. Quando ela viu que a gente não estava criticando, nem julgando a filha, chegou a chorar no consultório. Isso mobiliza a gente, porque veja o nível de sofrimento, o estresse que esse cuidador estava tendo para precisar institucionalizar e o sofrimento por ter institucionalizado. Então, a gente vive em sofrimento constante, né? Um puxando para um lado, o outro puxando para o outro, e a gente precisa diminuir um pouco a culpa, desde que a gente saiba que a gente está fazendo o melhor. Eu estou fazendo o melhor, eu não estou abandonando, eu estou dando uma assistência de qualidade. Desde que a gente faça isso, que é diferente de abandonar. Completamente. E dentre essas decisões sobre a finitude, né, até sinalizar enquanto a gente... Já que a gente não quer ser igual aos nossos pais, muitas vezes a gente diz isso, eu não quero ficar ranzinza. Então, diga agora o que você quer. Você quer ser institucionalizado? Eu mesma
quero, tá aqui gravado. Se for para dar trabalho, né, eu prefiro, e também para distrair, para estar na convivência, porque a gente sabe que o isolamento é terrível, né? Temos um tempinho para a última pergunta. Vivi, quer trazer alguma coisa? Última pergunta. A gente estava conversando um pouquinho antes, né, de começar o podcast. Eu não sei se vale a gente tentar dar um pouquinho mais de luz a isso, mas uma das coisas que a gente escuta muito e conversa muito com os membros da comunidade é com relação a não saber por quanto tempo esse estresse vai acontecer e ele vai perdurar, né? A incerteza de futuro, que inclusive impacta muito na saúde mental, no sentido de eu posso fazer planos, né? Eu tenho um pai, uma mãe que eu preciso oferecer cuidados, que eu estou me dedicando a ele, e esse cercear até de você poder planejar o seu próprio futuro, porque você está em função daquilo, quanto isso impacta, e de uma forma muito visceral, né? Nesse contexto do estresse. E às vezes acontece assim, de desejar que acabe. E aí quando você deseja que acabe, parece que você está desejando que os pais morram. E isso é muito aí vem uma dor dilacerador. Como assim, né? Mas assim, não é que você deseja que eles morram, mas você deseja que esse sofrimento acabe. E às vezes você deseja que ele morra, porque ele morrendo, o sofrimento para ele, não é nem o seu sofrimento muitas vezes. É muito doloroso tudo isso, né? É muito doloroso, é muito difícil de lidar, que passa também pela culpa né, um pouco assim, pela culpa da institucionalização, porque eu estou tirando de perto de mim. Uma coisa que a gente precisa entender é que não necessariamente ser cuidado, a presença 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, é que vai impedir que essa pessoa morra, porque não é. Né? Não é você estar presente que vai fazer com que morra ou deixe morrer. Eu tenho um amigo muito querido que é um compadre que viveu isso. Né? Eles moram fora daqui e moram em Campinas, e a mãe estava adoecida, ele viajou. Na hora que ele chegou no outro país, recebeu a notícia, e eu liguei para ele para saber como é. Ele fez: eu tô tranquilo porque eu não podia, eu tô sentido porque ela morreu, mas eu tô tranquilo porque eu não tinha como fazer. Meus irmãos estavam lá, ela estava assistida, mas isso bate. E se morrer, muita gente deixa de viajar, muita gente deixa de sair de casa, como a gente estava comentando, certo? Pela incerteza de quando é que vai morrer. E aí a gente tem que pensar, primeiro, para a gente morrer basta estar vivo. Né? Você pode infartar, fazer um AVC, né? Ter uma arritmia. Pode até ir antes do idoso. Isso. Tá? Uma paciente minha de 96 anos, estava atendendo, ela fez assim: eu tô ótima. Aí a filha saiu. Melhor do que ela. Porque teve não sei o que, teve no internado. Aí a filha voltou, foi atender o telefone e voltou. Eu disse assim: sua mãe tá dizendo que ela tá ótima. Agora ela fez: doutora, nem fale, porque a saúde dela é 1000 vezes melhor que a minha. Que ela tava se programando para ir para um retiro que tem lá na Buraquinho, um negócio desse, para passar, não me lembro agora se foi São João, Carnaval, que ela tava toda animada para ir. Então, a idosa fazia esses planos e a filha que tá doente. Então, a gente não pode se prender de que a nossa presença, essa é uma coisa importante, mesmo, e aí tem que trabalhar a culpa. Aí é muito trabalho de culpa. Assim como eu digo a vocês, na hora que eu disse meu pai morreu e eu fiquei feliz porque ele morreu, eu não tive esse sentimento de culpa a hora nenhuma. Porque eu vivo o tempo inteiro. Ele era magrinho, ficou mais magro ainda, em cima de uma cama, né? Ia começar a abrir úlcera por pressão. Não era aquilo que eu queria para meu pai, uma pessoa que sempre foi alegre, sempre foi ativo, não era aquilo que eu queria para ele. Então, quando eu troco de lugar, a gente diz, às vezes, até para os residentes, libere seu paciente para que ele morra. Às vezes somos nós que estamos segurando. Morrer é porque a gente não sabe como é do outro lado, se existe outro lado, tem as incertezas da morte, mas veja, a gente nasce e vai morrer. A gente às vezes nem nasce e já morre. A morte é a única coisa de certeza que a gente tem na vida. O que a gente pode fazer é trabalhar para que a nossa morte seja o melhor possível. Mais tranquila, sem dor, que é de onde vem a essência dos cuidados paliativos. Se puder ser em casa. Tá? Hoje eu cheguei no hospital e aí uma pessoa tinha acabado de perder a avó, que estava internada há uma semana. E aí a gente disse, poxa, saiu de casa e veio para aqui, e nesse processo morreu bem dormindo. E ela disse, eu sei que ela teve toda,
né? O conforto, eu sei que ela teve toda a assistência. E aí a outra pessoa fez assim, mas eu acho que ela pode ter saído de casa para morrer, porque se ela tivesse morrido em casa, a cuidadora podia ter um nível de sofrimento maior. Então tem esses caminhos que a gente não entende, certo? Um paciente, essa incerteza de que dia que o seu familiar vai morrer, ela traz muita angústia. O desejo de que morresse logo, né, se está sofrendo, ou que às vezes assim, poxa, eu precisava ter uma libertação disso, e aí vem o que Marta traz, a culpa de eu pedir para meu pai morrer. Sim, eu estou pedindo para que ele se liberte desse sofrimento, que a gente não sabe o dia, e essa incerteza traz muito estresse, muita dor, né, porque você não se programa, e o que a gente pode dizer assim, se programe, faça, vá, se morrer, você fez enquanto você estava do lado, você não abandonou. Você está cuidando, está fazendo, na hora que você precisou sair, às vezes até esse momento que estava precisando. Ai, quanta coisa. Você trazendo essa questão aí da finitude de morte, né? Doutora Fernanda Tourinho, que estava aqui no outro podcast, né? Tem uma frase dela que eu realmente, assim, sou apaixonada. Ela fala, né? A pessoa está viva até o último dia. Então, ela precisa ter qualidade e precisa ter conforto até o último dia, né? Essa minha vivência nesses últimos 4 anos na Florence tem me dado essa oportunidade de respirar muito isso, né? De que a morte não deve ser trabalhada como um tabu, não deve ser tratada como um tabu, que ela faz parte do ciclo de vida, então é vida, e que você tá vivo até o último dia. Então é vida, né? É mais vida e levar conforto, cuidado, controlar o que for possível de sintomas, mas você entender que é vida até o último dia. Isso é muito forte. E saber que as demandas vão mudando, né? E isso é que a gente traz muito. Ó. Essa pessoa disse que queria isso há 10 anos atrás. Hoje, nesta situação, ela tem todo o direito de dizer, agora eu não quero mais dessa forma. Agora eu quero de outra forma. O que ela precisava, o que ela achava que precisava há 10 anos atrás, não necessariamente é hoje. Né? Martinha pode desistir de ser jogada em Praia do Forte e ser jogada às cinzas lá na Chapada. Mas, e isso eu estou brincando na forma da finitude mesmo, que é que vai fazer com as cinzas, mas do cuidado. Antes eu não queria tal coisa. Hoje tal coisa talvez seja mais importante. E até dentro dos cuidados paliativos, a gente já teve paciente que estava acertado, que não queria ir para UTI. Na hora que se viu na angústia do processo de morte iminente, ele pediu para ir para UTI, porque ele estava com medo dele ter desconforto respiratório e sofrer no quarto. Então ele achou que na UTI, se ele tivesse, ele teria uma assistência maior para o sofrimento, o medo da morte em sofrimento respiratório. Então é um direito da pessoa mudar de ideia, né? E reavaliar suas vontades, suas demandas, seus desejos ao longo desse processo todo, seja ele de vida ou de finitude. Muito bom, nosso tempo está estouradíssimo, o papo está ótimo, queria continuar, mas não dá. E sobre essa história, até porque uma das propostas do Bengalas é trazer leveza também a tudo isso, né? Então, contar uma história engraçada. Na verdade, eu queria que minhas cinzas fossem jogadas no deserto do Atacama. Eu disse isso a meu marido. Aí ele falou, compre a passagem, deixe e paga, que eu vou lá e jogo. Aí eu mudei de ideia, vai para Prado Forte para encontrar a Manuela, que é outro lugar que eu amo. Então, gente, com um pouco de risada, com muita leveza, a gente encerra mais um podcast do Bengalas. Espero que tenha sido útil. Eu sempre aprendo, espero que vocês aprendam também. Queria agradecer a Vivian, Mano, minha amiga, doutora Manuela Magalhães. A Vivian fica me chamando de doutora aí, tira esse negócio que eu não nasci assim. Muito obrigada. Obrigada, Martinha. Eu aqui agradeço te conhecer, um prazer. E estar contigo é sempre maravilhoso, Martinha. Seja conversando sobre o Bengala, sempre conversando sobre a vida, que Ricardo não se meta na nossa amizade, né? Não dê pitaco na nossa amizade. No bom sentido, viu, gente? Tô brincando porque ele disse que Martinha fica discutindo temas médicos comigo e que fica me alugando. Eu já disse, ele não se meta na minha relação com Marta. Então, queridas, obrigada. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. Um beijo e até o próximo podcast Bengalas.